Bem, estamos começando o nosso podcast nessa noite, né? Terça-feira, hoje dia 30 de abril de 2024, estamos fazendo o podcast da disciplina de planejamento, uso e avaliação dos TIC no ambiente escolar, da nossa professora Miriana Pereira de Souza Garcia. Estamos aí iniciando essa podcast, vamos bater um papo com a nossa convidada desta noite, né? Desse dia tão especial, pessoa que tem uma história na educação e que nos honra muito com a sua presença aqui. Estamos com os alunos aqui da Tecnologia Educacional, né? O aluno Paulo, também o Heraldo. Estamos com a nossa turma aí fazendo esse podcast que vai ser muito importante para o conhecimento, para trazer conhecimento para cada um de nós sobre a avaliação da aprendizagem. Primeiramente, quero cumprimentar a nossa palestrante, né? Para nós é motivo, como alunos da UniC, eu gostaria de saber quem é a professora Clarice Gaudêncio. Bem, a professora Clarice é uma pessoa que já faz mais de 2 anos que é professora. 2 anos. Eu iniciei a minha carreira profissional no ano de 1981 e vocês estão proibidos todos de fazer conta nesse momento. E foi uma trajetória interessante. Eu já trabalhei nos vários níveis da educação básica e iniciei minha carreira lá numa escolinha rural, uma escola multisseriada, onde eu era professora, merendeira, faxineira. E foi uma experiência incrível para começar essa carreira. E a vida da gente é tão interessante, né? Porque eu nunca imaginei ir por caminhos que eu fui, quando eu comecei lá naquela escola. Aí sou graduada em pedagogia, fiz na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho. E na época, como professora alfabetizadora, depois que eu fui para a escola seriada, eu sempre gostei de alfabetização. E aí tive a oportunidade de vir para a educação superior. Foi uma oportunidade surpreendente, algo que nunca tinha imaginado. E aqui também tive muitas boas oportunidades, que além da docência, eu trabalhei muito tempo na gestão da universidade, como coordenadora de curso. Eu fui coordenadora acadêmica do campus aqui de Mafra, fui pró-reitora de ensino da universidade. E aí, como a vida gosta de nos surpreender, eu hoje estou trabalhando como professora alfabetizadora pelo município de Mafra, na escola Beija-Flor, onde eu tenho 2 turmas de primeiro ano e tem sido uma experiência fascinante. E aí, à noite, eu tenho os meus pequenininhos aqui da universidade, que tem quase tanto juízo quanto os pequenininhos lá da escola. E na minha formação, eu sou pós-graduada em psicopedagogia, didática, neuropsicopedagogia, educação à distância e fiz mestrado em educação na PUC Paraná. Tá certo, então. Nós estamos aí com o nosso podcast sobre um assunto importante, professora, pela sua experiência em sala de aula e universidade também, mas nós vamos falar um assunto, como foi iniciado no início aqui, falado, sobre a avaliação da aprendizagem. Eu gostaria, para nós iniciar a nossa questão de algumas perguntas, onde eu estarei iniciando, depois o aluno Heraldo estará também expondo algumas perguntas, e também para finalizar o aluno Paulo, depois nós fazemos as considerações finais, para nós encerrar o nosso bate-papo. Esse que vai ficar registrado aí para compartilhar nas redes sociais, para conhecimento para quem também, professores que estão em sala de aula. Acho que vai somar muito para eles também, pela sua experiência. Né? Eu gostaria, para nós iniciar, quais são os principais desafios enfrentados atualmente no processo, professor, do ensino-aprendizagem?
Quais são os desafios que está acontecendo em sala de aula, professor? Nossa, que pergunta, viu? Que pergunta desafiadora, falar de desafios. Mas eu creio que o próprio processo de ensino-aprendizagem hoje é um grande desafio, porque nós temos um público muito diferente nas escolas hoje, e está sendo desafiador efetivar o nosso compromisso de professor, que é o conhecimento, a produção do conhecimento, o desenvolvimento de habilidades, tornar o nosso aluno competente para viver na sociedade. E eu vou falar assim, o grande desafio que eu tenho em mente e que eu sempre falo para vocês, que é cumprir o que a legislação diz. Lá na nossa Constituição Federal, no artigo 205, se eu não me engano, 205 ou 206. Educação, direito de todos, dever do Estado, da família, em parceria com a sociedade. Visa o pleno desenvolvimento do indivíduo, ou seja, a formação integral da pessoa, preparar ele para o exercício da cidadania, ou seja, preparar esse indivíduo para viver numa sociedade de direitos e de deveres, e prepará-lo para o trabalho. Então, eu penso assim que esse é o grande desafio, a gente formar essa pessoa, porque esse artigo, ele é fundamental, ele é lindo, eu acho assim, mas ele é muito desafiador e nós estamos muito distantes de conseguir fazer essa educação. Também uma coisa interessante é como é que as estratégias, professor, pela sua experiência em sala de aula, quais são as estratégias para enganjar o aluno nesse processo da aprendizagem, fazer com que ele se interesse numa aula, que ele busque mais conhecimento, pela sua experiência, falando da professora que está em sala de aula atualmente, quais são as estratégias que a professora usa para trazer o aluno para que ele busque mais o conhecimento, se interesse pela aula, para que alguma meta, algum plano a professora tenha. Eu gostaria que a professora, pela sua experiência, trouxesse quais a sua estratégia que a professora usa em sala de aula para que esse aluno se interesse cada vez mais pelo processo da alfabetização, pelo processo da aprendizagem. Então, a minha sala de aula é um cenário, uma cidade cenográfica. Claro, estão todos convidados. E eu levo de tudo para os meus alunos. Lá dentro da minha sala, você encontra bolinha de gude, dados, microfone, caixinha de som, alfabeto móvel, jogos, e além do que os meus alunos fazem aqui, apresentam os trabalhos, eu levo lá para a escola também. Porque hoje nós temos esse diferencial. Hoje está muito fácil de você levar aquilo que é diferente para a sala de aula. Então, nós temos a internet com sugestões maravilhosas, nós temos material ao nosso alcance, e essa diversidade ela realmente contribui para a aprendizagem da criança, porque a criança, ela aprende brincando, ela aprende ali no movimento, na interação. Então, o diferencial na sala de aula, eu creio que é você pensar que as pessoas têm potenciais de aprendizagem diferente, né? E você ter aquilo que agrada mais a uns, a outros, você ter esse material para oferecer para os teus alunos, ele faz diferença na sala de aula.
Também nós sabemos que tem várias formas de avaliação, né, professora? Avaliação formativa, avaliação somativa. Eu gostaria que a professora falasse, comentasse um pouco sobre essa avaliação formativa no processo do ensino-aprendizagem. A professora é favorável a essa forma de avaliação? Como a professora vê que é um processo que vai durante todo o percurso, né? E o aluno, ele consegue essa avaliação mais para ele, no caso, no dia a dia, em sala de aula, professor? A avaliação é um processo que nunca termina, né? Você até pode aplicar um determinado instrumento de avaliação, mas esse instrumento de avaliação, ele precisa ser a referência para a tua continuidade, senão você não tem os subsídios para dar conta de continuar. A avaliação, ela precisa ser contínua, diária. Você mostrar para o aluno a evolução dele é muito importante. Então, você voltar atrás, lá há um mês atrás, para a criança comparar o que ela era capaz de fazer, o que ela é... Porque a própria autoavaliação, ela desperta o interesse da criança, do adolescente. Qualquer pessoa gosta de perceber que está evoluindo. Então, mesmo que a criança tenha lá as suas dificuldades, as suas fragilidades, mas sempre que você mostra o potencial, a potencialidade que ela tem, você vai contribuir para que ela avance mais. Então, a avaliação, ela tem que ser contínua em todos os momentos, a criança acompanhar, o professor acompanhar, porque uma prova lá no final de um período, quando você não tem mais nem muito o que fazer, se torna sem sentido, né? Então, a avaliação processual, a avaliação durante todo o processo, ela permite que você vá fazendo as correções em tempo delas serem corrigidas. Então, vamos passar agora para o nosso companheiro também de turma, o Heraldo, que vai também ter o espaço para fazer as suas perguntas. Tá, agora nós vamos falar sobre uma perguntinha meio básica aqui. Como promover a autonomia dos alunos em sala de aula? Então, a autonomia se conquista com o desenvolvimento da autonomia. A criança, ela só vai perceber a sua capacidade de realizar a partir do momento em que ela for se defrontando com isso. Então, a sala de aula precisa ser esse espaço onde a criança tome decisões, onde a criança participe, onde a criança faça as suas escolhas, porque a autonomia, ela é uma competência a ser desenvolvida ao longo do tempo. Nós não vamos ter alunos autônomos, talvez ao final do ensino fundamental, porque ela é um processo e ela necessita de várias habilidades, né? Que a criança possa fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões, agir por ela mesma, considerar aquilo que melhor se identifica com ela. Então, a autonomia, para ela acontecer na criança, ela tem que ser um exercício diário na vida da criança, não só na escola, né? Não só na escola. A criança em casa, ela poder escolher aquilo que ela vai almoçar, aquilo que ela vai jantar, né? A partir do momento em que a mãe coloca a comida no prato, que a mãe escolhe a roupa que a criança vai vestir, então a criança vai perdendo esse exercício de ter autonomia.
E ela precisa ser um exercício diário na vida da pessoa, na nossa vida. Professora, complementando essa tua fala com relação à família, na tua opinião, qual a função da família no processo de ensino-aprendizagem junto ao professor? Primordial, muito importante. Muito importante. A família presente, ela faz toda a diferença no trabalho que a escola faz. Quando a família cumpre com o seu papel, né? Porque na essência a escola, nós na escola nós temos o papel de trabalhar a educação formal, processo de ensino-aprendizagem. E é lógico que nessa organização do ensino que nós temos hoje, na organização educacional, a BNCC, que trabalha com desenvolvimento de habilidades e de competências, é lógico que nesse contexto nós vamos trabalhar a formação humana, a formação de pessoa também. Mas se a família não cumpre o seu papel, aí a tarefa da escola se torna grande demais. Mais árdua. E infelizmente tem acontecido muito isso. Obrigado, professora. Tá, agora vamos falar sobre a tecnologia, a era da tecnologia, né, professora? Hoje faz presença na sala de aula, né? Sabemos que muitos alunos não têm esse acesso, né? Quais são os desafios de superar essa lacuna? Bom, em primeiro lugar, a escola ter acesso, né? Em primeiro lugar, a escola ter acesso. Mas eu quero fazer uma reflexão diferente nesse sentido. Que acesso à tecnologia que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão tendo, né? Porque a tecnologia hoje, ela tem uma presença gigante, né? Inimaginável. Sim. Eu não consigo imaginar a presença da tecnologia, ou o suporte que a tecnologia tem frente à sociedade. Sim, não é só no estudo. Mas ela é usada de uma maneira que eu vejo que não tem contribuído para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, porque eles estão muito ligados a atividades que não desenvolvem suas competências fundamentais. Eles estão muito ligados a atividades que estão isolando eles da sociedade muito mais do que aproximando. Inclusive, hoje tem muitos estudos da neurociência que estão apontando essa preocupação também. O uso demasiado de tecnologias, as crianças que passam muito tempo em frente às telas, e que isso vem causando prejuízo também, porque está impedindo em muitas situações o desenvolvimento natural da criança. Professora. Ao invés de contribuir com esse desenvolvimento, em muitas situações ele está inibindo, porque está tudo muito pronto, está tudo muito perto. A criança não precisa criar, não precisa pensar, não precisa ser desafiada muitas vezes. Professora, hoje, a título de curiosidade, a professora imagina quantos por cento dos teus alunos hoje têm acesso a... Professora, hoje, na tua opinião, quantos por cento dos teus alunos hoje têm acesso à tecnologia básica, um computador, um celular, algo que nesse sentido? Dos meus alunos, olha, nem 20%. Nem 20%. Eu até não tenho esse dado muito certo, mas acredito que dos meus alunos atuais, bem menos de 20%
que têm acesso às tecnologias. Obrigado, professor. E qual é a importância do desenvolvimento das habilidades socioemocionais no processo de ensino e aprendizagem? Nossa, muita importância. As habilidades socioemocionais são aquelas que nos deixam fortes, aquelas que nos tornam resilientes, aquelas que nos tornam lutadores, e elas estão lá ligadas no artigo da Constituição Federal que fala sobre o pleno desenvolvimento do indivíduo. E, infelizmente, as habilidades socioemocionais também é uma grande fragilidade que nós vemos hoje no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento dos jovens. Porque o que é a habilidade socioemocional? Socioemocional é a habilidade que você tem de conviver com conflitos, com desafios, com o não, com as... agora fugiu a palavra... com as frustrações, e as crianças e os adolescentes, eles estão cada vez vivendo menos isso. Então, quando a gente fala em preparar a pessoa para ser cidadão, para saber que ele tem direitos e deveres, tudo isso, a habilidade socioemocional vai favorecer isso. E quando você fala em preparar o indivíduo para o trabalho, preparar para conviver com pessoas que pensam diferentes, conviver com, tanto na condição de empregado como empregador, você vai conviver com desafios diariamente, e você tem que ter uma habilidade socioemocional desenvolvida. Então, eu vejo isso como muito preocupante na nossa sociedade hoje, porque as pessoas não sabem mais ouvir não sabem mais ser contrariados, é tudo muito fácil. E aí, mais tarde, talvez, essas pessoas, quando adultos, eles vão viver sofrimentos desnecessários por conta de não ter esse preparo para ser adulto, para a vida adulta, que é desafiadora. Independente da condição das pessoas, o adulto, ele vive numa situação desafiadora. E aí, se você nunca viveu conflito, se você nunca teve nada negado, se tudo foi permitido, que adulto que você vai ser? Então, existem muitas questões, muitas discussões na sociedade, e elas são necessárias, elas fazem parte da evolução, do desenvolvimento, mas muitas delas, elas promovem uma fragilidade maior do indivíduo, e às vezes eu brinco por causa do bullying. Imagina eu dessa corzona assim, imagina eu na praia, né? Os elogios que eu ouvia na praia, assim, tipo, aipim descascado, um reflexo, 1 litro de leite, alguma coisa assim. Então, assim, você pode se entregar para isso ou superar isso. Eu penso que a gente precisa superar essas coisas, né? É claro que nós precisamos trabalhar o respeito mútuo na sociedade. Eu acho muito triste a gente criar leis para que pessoas respeitem pessoas. Eu não consigo entender, assim, por que tem que ter uma lei para as pessoas de raças diferentes ser respeitadas. Mas a gente tem que lutar por essa evolução da sociedade, mas a gente não pode ser enfraquecido por ela.
Né? Eu lembro até hoje uma grande amiga que eu tenho saudade, ela deve estar me chamando de Réstia lá do céu, mas ela dizia assim, eu sabia que estava vindo porque eu enxerguei a tua Réstia lá longe. Né? E assim, são coisas que você precisa aprender a superar, né? Com o respeito devido, mas a gente tem que se fortalecer com mais situações ao invés de se enfraquecer. Tá certo, então. E sobre, vamos falar agora, como integrar a educação exclusiva no ambiente escolar e como melhorar esse processo. A educação inclusiva é outro desafio bem grande, né? Porque nós temos casos e casos nas escolas. E quando a gente fala em educação inclusiva, nós falamos numa educação abrangente para todos, né? Mas eu vou agora focar minha fala na educação especial, na pessoa com deficiência na escola. Então, nós temos casos em que essa pessoa não exige nada de diferente dentro da sala de aula. Apesar de ele ter um laudo, mas existem questões que são bem complicadas de administrar na escola. Inclusive, eu tenho pensado muito, a condição de eu estar na sala de aula hoje tem sido muito importante para mim, porque a gente, quem está fora pode pensar que é fácil, mas na escola existem situações que são muito complexas para o professor dar conta sozinho. Por exemplo, uma criança que se desorganiza com agitação, com muito movimento. Como que você vai administrar isso na sala de aula se você tem um grupo de crianças de 6 anos ali? Né? E que fazem barulho e que são crianças, né? Que se comportam como crianças e que precisam se comportar como crianças. E hoje também, né, professora, os professores sentem muita falta das ferramentas para a prática do ensino e aprendizagem do aluno da educação especial e inclusiva. Como é que ele vai trabalhar, né? Se ele não tem a ferramenta, material diferenciado, né? Um material especializado para ensinar esse aluno. Essa é uma outra fragilidade que as escolas têm. Normalmente o professor precisa correr atrás dessas ferramentas. Até fazer em casa, para levar para ficar em casa com o aluno, que é um dever do Estado, de proporcionar isso. Quanto que a gente faz em casa, quanto que o professor compra, e apesar de que a tecnologia trouxe uma coisa muito positiva, que é o acesso ao conhecimento, né? Então, quando nós queremos obter o conhecimento, tá tudo muito prático, mas a escola está bastante fragilizada nesse sentido e o professor corre atrás. E uma questão que eu acho assim, que é complicada para o professor em muitos casos é a própria questão de adaptação curricular, que para muitos professores é algo complexo você trabalhar com uma adaptação curricular específica para algumas situações, né? Mas a educação inclusiva, a educação especial, nós já vemos um grande avanço com relação a isso. É que na educação do Brasil, as coisas foram tudo muito demoradas para começar a acontecer. Então, se a gente for pensar em educação inclusiva, em educação especial, é tudo muito recente. E nós já conseguimos ver um avanço com relação a isso. E como que você faz mas eu penso que
Tá muita responsabilidade para o professor, para a escola, Com certeza, que né? muitas vezes não tem outros profissionais para apoiarem o professor, para acompanhar os alunos. É porque existem situações que são muito complexas. A gente apanha dos alunos, você volta machucado para casa. E aí você tem várias crianças assustados, e como que você administra tudo isso? E como é que faz essa avaliação, professora? O aluno tem o segundo professor na sua sala, né? A professora regente tem o segundo professor em sala de aula. Essa avaliação é em conjunto, a sua avaliação com o segundo professor, ou é separada, não é junto? Na verdade, assim, no município que eu trabalho, nós temos o estagiário que acompanha o aluno, mas o trabalho, o processo todo é pelo professor, né? O estagiário está ali, acompanha o aluno, está mais de perto, porque o professor precisa estar presente com todos, né? Mas a organização, a estruturação das atividades, tudo isso, a avaliação, os instrumentos de avaliação que serão aplicados, isso tudo é responsabilidade do professor no nosso caso. Paulo. Beleza, então, professor, agora eu vou passar para o aluno Paulo para fazer mais umas perguntas. Vamos lá. Só aí. Professor, eu estava olhando aqui o seu currículo. Você cursou na Faculdade Estadual de Filosofia e Ciências e Letras da antiga FAF? Lá em Jacarezinho. Isso, eu cursei em letras na mesma universidade, estava olhando o seu currículo aqui. Na época, as faculdades de filosofia, hoje elas são universidades. Isso, a antiga FAF agora passou para a Faculdade Estadual. Lá onde eu estudava, hoje é o ENP, a Universidade do Norte Pioneiro. Exato. De olhando esse nome, eu olhei que é o mesmo universidade que eu cursei, mas na cidade de União da Vitória. Professora, aproveitando a sua participação aqui, na sua opinião, como você vê a educação nos próximos anos, professora? Apesar de ter tantas lacunas, dificuldades, hoje o papel do professor é muito importante na sala de aula, né? Então, nessa questão, como que você vê assim, o desafio na educação nos próximos anos? Olha, eu vejo que precisa ser feito alguma coisa em prol da educação. Em prol da educação. Vamos pensar em educação escolar para aprendizagem. Porque nós estamos negando o direito a muitos jovens de seguir em frente, de fazer as suas escolhas. Porque quando você facilita muito na educação formal, você está impedindo esse aluno de poder fazer escolhas na sua vida. Porque, apesar de muitas discussões com relação a isso, mas quando ele sair do ensino médio, para ele seguir em frente, ele vai precisar fazer o Enem. O Enem não é para qualquer um. Uma criança, um adolescente que passam pela escola sem o conhecimento devido, ele não vai ter chance de seguir em frente. E nós temos um compromisso de permitir que esses jovens possam fazer escolhas. Se eles quiserem escolher caminhos atravessados, que seja uma opção deles, e não falta de opção. Que ele possa escolher. Eu quero ser advogado, ensinar as crianças, os jovens, a sonhar, a vislumbrar uma vida diferente. Com certeza. Eu sinto muita falta dessa aprendizagem séria nas escolas. A gente
tem muitas críticas com relação à educação tradicional e realmente ela não seria apropriada para hoje. Mas existe uma perda muito grande nesse processo. A do profissional docente, do profissional de educação. O professor perdeu o seu papel de destaque na educação. Então, com toda essa fala de professor autoritário, dono do conhecimento, é lógico que hoje a ferramenta que o professor traria para a sala de aula seria diferente. Porque lá na década de 80 a gente não tinha opções, não tinha escolha, nem teorias ao nosso alcance. Agora, o professor precisa ser restaurado na sua função docente. Né? O compromisso com o conhecimento, com a aprendizagem, a própria formação do professor. O professor estar numa sala de aula preparado para isso. Você acha que o senhor está desanimado, professor? Às vezes eu penso assim que parece que para muitos ficou feio dizer que função de professor é ensinar. A nossa função é trabalhar com o ensino. É trabalhar com ensino e aprendizagem. Então criou-se muitas palavras para tirar o foco da função do professor. E nós precisamos trabalhar com conhecimento, porque o conhecimento não é natural do indivíduo, não é como a criança aprender a falar, aprender a caminhar. Se a aprendizagem fosse natural, nós não tínhamos analfabetos na sociedade, nós temos muitos analfabetos na sociedade. Então, perdeu-se muito com o desrespeito ao profissional docente. Ninguém vai lá dizer para o médico, essa cirurgia você vai fazer com esse bisturi. O meu filho, você não vai fazer esse exame. Quem vai fazer isso? Quem vai lá falar para o dentista assim, o senhor não vai fazer esse exame de canal no meu filho, porque isso é muito dolorido. O Paulo Freire falava assim que aprender é um ato doloroso, né? E de repente facilitou-se muito a educação, só que ela não conseguiu chegar em lugar nenhum. E hoje eu vejo muitas coisas que eu penso que piorou muito da época da educação tradicional, que ao menos ler, escrever e as operações fundamentais, quem ia para a escola, apesar de que muitos não iam para a escola, mas quem ia na escola aprendia. O emocional afeta? Eu penso assim que resgatar a função do professor, o papel do professor, a importância do professor é fundamental. E as famílias precisam resgatar o seu papel enquanto famílias. O pai voltar a ser pai, voltar a ser mãe. A gente ouve muitas críticas, eu não quero ser o pai ou a mãe que os meus pais foram para mim. Mas a gente precisa considerar como que era a vida deles. Como que era a vida há 20 anos atrás. Eu fico pensando na vida dos meus pais, que eram agricultores do tempo que limpar uma roça era carpir o dia inteiro, tirar leite, era ir lá, pegar a peda da vaca e suar. Sim. Então, talvez o pai era rígido, porque a sociedade era diferente, a sociedade era rígida. E não vamos pensar em trabalho, vamos pensar no trabalho de um advogado. Imagina um advogado há 20 anos atrás, montando um processo de 1000 páginas, datilografando ali, aí errava lá no final da página, tirar, fazer tudo de novo. Talvez até já tinha máquina de datilografia elétrica e tal, mas mesmo assim, você veja a facilidade que nós temos hoje. O profissional de contábeis, que hoje é tudo em sistema, tudo ali. Sim. Tinha aqueles livrinhos lá dos contadores, que era uma calamidade para lidar com aquilo. Eu lembro até hoje do tempo que eu fiz o curso de contabilidade, lembro dos meus professores, o grande professor Edmilson, que é meu amigo até hoje.
E tudo era mais difícil. Então, será que não tem que pensar assim, o que realmente as crianças e os adolescentes precisam hoje, ao invés de pensar só naquilo que não foi bom para nós na época? E se nós não começar a pensar nisso logo, talvez a gente tenha uma sociedade bem fragilizada em muito pouco tempo. O emocional do professor afeta a aprendizagem do aluno, não? Certamente, né? Uma pessoa só emocionalmente afetada, ela vai afetar o seu trabalho, ela não vai trabalhar com carinho, com atenção, com a dedicação que as crianças precisam. Então, eu vejo assim que não é o respeito que vai deturpar uma sociedade. Não é você construir bases de respeito, de convivência harmônica. Não é esse o problema da nossa sociedade. E outra coisa assim que eu assisto muitas coisas diferentes, assim, acompanho reuniões lá de Brasília, e eu fico muito triste que eu não ouço ninguém falar de criança e de adolescente. Eu tenho a impressão que aquele pessoal lá de Brasília pensa que só existe educação superior. Você não tem uma reflexão sobre como que está o problema da criança na escola, como que está o problema do adolescente, o desempenho, porque ferramenta para frequência criou-se, né? São as bolsas, mas é o desempenho que vai fazer a diferença na vida das crianças e dos adolescentes, né? Então, vamos aproveitar que tem as ferramentas para que as crianças e os adolescentes estejam na escola, frequentem a escola, as bolsas, e vamos fazer alguma coisa pelo desempenho, porque o que vai fazer a diferença é o desempenho, é a aprendizagem. Nós temos observado, professora, uma grande desistência e cada vez menor o número de alunos que vão em busca da prática docente, ou seja, pelos cursos de licenciatura. Nós temos observado em algumas universidades o quanto está diminuindo essa procura pelo ser professor, né? O que você daria de conselho para quem vai seguir uma carreira docente a partir de agora, né? Você que tem uma experiência nessa área, um longo trajeto, né? Sabendo das dificuldades que nós encontramos hoje, que conselho você daria para quem vai iniciar uma prática docente daqui para frente? Bom, primeiro você tem que gostar de gente, gostar de criança, gostar de adolescente, né? Quem não gosta não vai para a educação. E outra coisa que eu acho fundamental é você saber que você vai transformar a vida de pessoas. Quando eu olho para trás na minha carreira, é lógico que quando eu olho para trás eu vejo muitas falhas, muitas coisas que eu tinha que ter feito melhor, tinha que ter feito diferente, mas eu vejo assim quantas vidas que eu pude participar da mudança. Então você saber que você pode mudar a vida de alguém, isso é a grande função. E por isso que eu quis falar sobre a função docente, que precisa ser resgatada. Porque as pessoas não buscam hoje a formação de professores. Quem fala bem dos professores? Além do dia 15 de outubro, lá no Dia dos Professores, que daí todo mundo lembra que professor, porque eu já tive professor, né? Nem os próprios professores não falam bem da sua carreira. Então, nós professores precisamos lembrar que a nossa profissão é importante e mostrar para a sociedade que a nossa profissão é importante.
né? Então, você vê um profissional trabalhando, você sente satisfação. Olha, eu quero ser um profissional como esse, né? E as pessoas precisam... Eu sou professora porque eu sempre sonhei em ser professora, sempre. E por que eu sempre sonhei em ser professora? Por causa da minha professora do primeiro ano, a professora Edith Suzinho, nunca vou esquecer dela. Ela me encantou para eu ser professora, e eu nunca mudei de ideia. E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Nós precisamos mostrar para as pessoas que o professor é uma profissão fundamental. E eu falo isso porque eu acredito, porque eu, depois de mais de 2 anos como professora, eu hoje sou professora alfabetizadora numa escola, recém-aprovada num concurso, passando por um estágio probatório. Por quê? Porque nossa, eu não sei descrever o que é o meu dia a dia na escola. Não sei descrever, assim, a importância da gente estar lá com aquelas crianças, fazer a diferença para aquelas crianças, ensinar as crianças a sonhar, a ver um mundo diferente, a buscar realidade diferente e a ter possibilidade de fazer isso. Porque hoje o professor, professora Clarice, hoje o professor ele tem como função, é um agente transformador da sociedade, né? É a peça-chave da sociedade hoje, né? E essa explanação que você falou é muito interessante com relação a isso, né? E pelo teu tempo, pelos teus conhecimentos, pela tua experiência, para nós finalizar esse podcast, né? Até nós fazendo as considerações finais, sabendo que o professor é um agente transformador, como seria uma escola dos sonhos hoje para você atuar como professora na área de alfabetização? Meu Deus, que pergunta difícil. Olha, a escola dos sonhos, dos meus sonhos hoje, ela não é uma escola difícil. Ela é uma escola com professores encantados por ensinar e crianças encantadas em aprender. Essa é a escola dos meus sonhos hoje. Muito bem. Bem fácil. Obrigado, professora. Fazer as considerações. Bem, professor, não está aqui nas nossas perguntas, mas eu gostaria, pelo teu tempo de professor, só 43 anos, vou contar quanto tempo já de aula, né, professor? Vai pensar que eu sou velha, imagina. Lembrando que ali foi professor de datilografia, professor, você sabia disso? Não teve aula com meu pai. Eu vivo falando para vocês que eu sou professora há mais de 2 anos. A professora Clarice insistindo. Agora já contei, com 43 anos de aula, mas acho que bom, né? É um dom, né? É um legado, né, professor? É um legado importante, né? Muitas pessoas hoje são doutores, passaram pela sua mão, né? Pelo seu ensino. Glória a Deus. Professor, nós tivemos ali, nas nossas considerações finais, nós passamos no ano 2000 uma pandemia no planeta Terra. No teu tempo, né, pelas experiências, 43 anos. Eu gostaria a sua opinião, a educação antes pandemia e a educação pós-pandemia. A educação, ela enfraqueceu depois da pandemia do que antes da pandemia. Qual foi o impacto que trouxe o Covid-19, a pandemia, para a educação? Qual foi o impacto? Os desafios? Os professores enfrentaram muitos desafios, não estavam preparados, ferramentas, os pais, acesso à internet, caiu a avaliação do ensino-aprendizagem com a pandemia, porque os professores não estavam com ferramentas preparados, né? Então, gostaria de nós fazer essas considerações finais, só comentar sobre a pandemia, qual foi o impacto que trouxe na avaliação do ensino-aprendizagem do aluno, e para o professor também, que teve que conhecer novas ferramentas para poder praticar a alfabetização desses alunos, né, professor? Cuidado, não vamos derrubar nada, né? 2020 foi um ano muito desafiador, né? Na história da educação, né, professor? O impacto foi muito grande, né? Teve que se
correr atrás, né? Fazer Executar. aquilo que ninguém tinha domínio de fazer. É a tecnologia. Para os professores foi complicado, para as famílias, mas eu acredito assim que a pandemia, ela trouxe o reflexo, ela deu mais vista àquilo que estava acontecendo na educação, aquilo que já vinha acontecendo e as coisas seguiam adiante e a gente não queria parar para perceber o que estava acontecendo, e aí a pandemia veio e reforçou, estampou, agora vocês têm que fazer alguma coisa, né, para a educação. Porque é lógico que foi um ano difícil, complicado, a gente teve que correr em uma semana, aprender um jeito novo de trabalhar, mas aí na época eu trabalhava ainda aqui na UNC, que daí eu saí aquele ano, mas com as crianças, com as adolescentes, eu creio assim que foi, em muitos casos, é lógico que nós temos realidades diferentes, situações de crianças diferentes, mas para muitas crianças, assim, me refiro assim aos meus alunos, o ano de 2020 foi um ano que a educação praticamente não teve contribuição. Por quê? Porque a dificuldade de acesso. Foi um ano perdido, professora? Um ano de poucos resultados. Poucos resultados. Muito trabalho, poucos resultados, né? Muito trabalho, pouco resultado, a dificuldade de acesso. Mesmo a criança que vai todo dia para a escola, ela precisa de um atendimento maior, de uma atenção maior, e aí ela estava afastada da escola. Então o resultado é muito pequeno. E o professor teve dificuldade para avaliar o aluno, né? Sem contar, na verdade, assim, foi um ano que muitas questões foi feito de conta que avaliava, né? Porque aí você vai reprovar um aluno baseado em quê? Né? Mas, por outro lado, eu acho que ele foi fundamental para essas reflexões que hoje eu percebo assim que ela é mais forte no professor. Por quê? Porque aí gritou a necessidade, a urgência em você correr atrás, fazer algo diferente, propor mais capacitação para os professores. Então ele foi um marco importante. Tomara que a gente não passe mais por uma situação como essa, mas e o fundamental de tudo isso é que ficou bem presente, assim, que a figura do professor não pode ser substituída, né? A tecnologia, ela é importantíssima, ela tem que ser uma ferramenta de apoio, mas a presença do professor na sala de aula não pode ser substituída, né? Ao menos por hora não pode, né? Porque a presença, você estar junto faz toda a diferença nesse processo de ensino e aprendizagem. Além de que a escola para mim é uma coisa tão sem graça quando não tem aluno, e não só lá dos pequenininhos. Aqui, eu lembro assim, quando eu trabalhava aqui, então a gente sempre voltava a trabalhar antes dos alunos voltarem, e era muito chato, assim, para mim, o meu primeiro dia era quando eu via os alunos chegando, era a coisa mais gostosa. A escola, a universidade, né, a educação é esse espaço de movimento, de vida, né, professora? De vida, de conhecimento, de alegria.
Agora a minha parte mais difícil, professor. Você surpresa, professor. Aí. Antes das duas considerações finais, professor, eu gostaria em apenas uma palavra que a professora definisse. Apenas uma palavra, não pode ser duas nem três. Em uma palavra, defina a escola. É vida. Vida. Em uma palavra, defina o professor. Que difícil. Transformador. Transformador. E agora, o essencial, que é da avaliação da aprendizagem, defina em uma palavra o aluno. Estou enxergando minhas crianças, meus pequenininhos. Futuro. Maravilha, isso aí mesmo. Boas palavras e que vai deixar marcado no nosso podcast. Aí nós queremos, antes de passar as considerações finais da professora, nós queremos agradecer a nossa professora Miriane, que nos proporcionou esse momento tão especial para nós aprender na questão da avaliação da aprendizagem. Paulo, o Heraldo, agradecemos a professora para nós expor também, né, o conhecimento nessa área da aprendizagem. Agradecer a professora pela sua experiência, sabemos que tem um tempo muito corrido, mas foi ficar uma hora, nós estamos uma hora conversando. Passou meia hora, professora. Mas queremos agradecer a professora. Então deixa aí o microfone desse podcast, tão especial, para ficar marcado na nossa carreira como aluno de tecnologia educacional do UNICE. Eu estou com 56 anos, mas vai ficar registrado na minha carreira também como professor, como aluno, como servidor público. Estou mais de 30 anos na educação também, e vai ficar marcado também na vida dos nossos alunos também. Então deixa aí as suas considerações finais para que nós possamos encerrar então esse podcast nessa noite, né? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. É muito legal. Nossa, não acredito que passou uma hora. E eu quero finalizar convidando todos os professores para pensar numa educação que faça a diferença. Porque eu acredito que todo professor, né, Miriam? Todo professor está angustiado em sala de aula. Porque a gente está percebendo que alguma coisa não está se movimentando da maneira que é apropriada para o nosso aluno. E a gente precisa se mobilizar para fazer a educação que a gente pode fazer, que nós temos potencial, que a gente tem capacidade para fazer. Certo. E, mais uma vez, agradecer vocês, agradecer a Nós Miriam. agradecemos, professor, a sua presença. Uma honra estar aqui, apesar de que o Ari me ofendeu várias vezes. Mas eu agradeço. E, professor, e para finalizar, né, agradecer a professora, né? E a gente sente orgulho de ser seus alunos também, né? Sinto orgulho também o quanto a gente aprende com você em sala de aula também, né? Apesar de eu já ter uma experiência docente, né? Uma formação docente, eu ainda aprendo muita coisa com você. Eu digo assim que eu agradeço de coração pelo aprendizado que o nos proporciona. É isso, professor. Obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Uma boa noite. Não, aí.